O meu nome é Kátia Adler, é uma honra estar aqui falando com vocês e eu agradeço o convite. Eu vou falar um pouco da minha história. Em 84, eu fui estudar cinema em Paris. Era um sonho, era algo que eu queria muito, mas na época a minha família não achava que cinema era uma coisa muito séria, né? Que poderia ter um trabalho depois disso. Eu tive um pouco de dificuldades para começar. E foi o meu avô que me motivou mais. Eu estava na época fazendo economia no Brasil, e aí quando eu disse que eu queria estudar cinema, foi ele que disse: agora sim, uma profissão séria. Eu terminei os estudos na Paris 8, foi muito legal, foi muito bom, foi uma experiência incrível, uma faculdade maravilhosa na época, e comecei a fazer curtas. Eu fiz um curta que recebi uma verba do CNC, tive um produtor, enfim, o filme fez alguns festivais, recebeu alguns prêmios, foi super bacana como experiência. E aí eu voltei a filmar no Brasil em 91. Depois eu comecei a trabalhar muito na França, na televisão francesa, um programa que tinha Faut pas rêver, enfim, outras emissões também. E nessa época eu estava muito afastada do Brasil e eu queria muito defender o cinema brasileiro na França, porque todas as notícias que tinham de televisão na época falava-se muito mal. Falar do Brasil no carnaval era o número de mortos, por exemplo. Isso me incomodava muito. Daí surgiu a ideia de distribuir filmes brasileiros na França. Era a época do Collor e a cultura tinha sofrido muito. Eu acho que o que me impulsiona, o que me faz me movimentar, são os desafios. E a Jangada é uma ligação entre a França e Brasil, entre a cultura dos dois países. É como se a gente trouxesse a nossa cultura do Brasil pela Jangada para a França. O festival, em seguida, depois dessa primeira edição, acabou sendo mais difícil. Nos anos, o segundo, terceiro, quarto foram mais difíceis, e depois a gente teve a sorte de ter a Petrobras, enfim, como tinha a Varig, tinha a TAM, tinha várias empresas que entraram também nessa jangada. E o festival hoje, ele é um festival que sofreu nos anos Collor, sofreu nos anos Bolsonaro, mas a gente nunca parou. E os desafios são esses, né? A gente hoje tem uma indústria cinematográfica incrível, a gente tem filmes premiados no mundo inteiro. Eu acredito muito no cinema brasileiro e eu quero sempre dividir essa seleção, que eu sou a curadora desse festival, fazer com o público. Não tem para mim coisa melhor do que ouvir o público sair da sala, falar dos filmes. É muito bom a gente trazer a nossa cultura para fora do Brasil, para mostrar o que a gente tem. O Brasil é fortíssimo em criatividade, é fortíssimo em cinema, do audiovisual está cada vez melhor. A gente acabou de receber o prêmio do Wagner em Cannes, o prêmio do Ainda Estou Aqui no Oscar, e eu acho que é isso. Acho que é muito bom o cinema brasileiro alcançar o mundo. Com o festival em Paris, depois vários outros lugares do mundo chamaram a Jangada, me chamaram para fazer a curadoria desses filmes durante esse tempo todo. A Jangada hoje a gente vai para a 28ª edição
E isso sei lá, cada ano a gente começa do zero. Todo ano a gente tem que procurar a captação, procurar os filmes e procurar o público, porque o público também, a gente estando em Paris, o público tem muita coisa para fazer. Então a gente sempre tem que atraí-lo para ir para a sala de cinema para ver os filmes brasileiros. Então, acho que é mais ou menos isso. E, mais uma vez, obrigada pelo convite.